Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho deste livro. Faz um tempinho que eu não trago o livro aqui para vocês. E eu queria trazer esse aqui, Ikigai. Os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Quer saber esses 5 pilares? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Antes da gente começar a falar deste livro em si, eu queria só fazer um alerta, hein? Tem um livro muito parecido, mas é uma capinha azul, é outro autor, tudo bem? Apesar do assunto ser o mesmo, os dois serem bons livros, esse aqui é do Kenmoji, que ele é japonês. E eu acho que isso dá uma outra abordagem, né, dentro do que é o Ikigai. Então, aconselho, esse daqui é o livro do Kenmoji, Ikigai, esta edição cor-de-rosa aqui, com as nossas cerejeiras, né? A minha ideia aqui é trazer alguns conceitos que me impactaram muito, né? A gente fez a leitura desse livro na comunidade Máquina de Leitura no final de 2024, né? Início de 2025. Então, eu peguei algumas ideias para a gente colocar, afinal de contas, lá a gente passa mais tempo, aqui é um resumão, para vocês poderem pensar um pouco sobre o sentido da vida agora numa mentalidade oriental. A gente tem aqui vários vídeos falando sobre esse assunto, né? Como os do Viktor Frankl, dos livros do Viktor Frankl, eu vou colocar o cardzinho aqui para vocês, que falam dessa abordagem ocidental dentro do sentido da vida. Eu falo ocidental, oriental, mas, gente, pode ficar tranquilo. Eles conversam muito, eles são muito complementares. Então, eu queria só trazer algumas ideias bacanas para você ter um pouquinho para pensar durante essa semana. Tudo bem? Então, quando a gente fala de Ikigai, né, ele é uma palavra japonesa que descreve os prazeres da vida e o sentido da vida, né? A palavra significa literalmente iki, viver, e gai, razão. Ikigai, a razão para viver, o motivo para se viver. E o livro traz várias considerações, né? Todas elas em cima desses 5 pilares aqui, que são os 5 pilares do Ikigai. Começar pequeno, libertar-se, harmonia e sustentabilidade, a alegria das pequenas coisas, estar no aqui e no agora. Eu não vou falar de todos os pilares, aqui é só para você ter uma ideia, né, do que ele aborda. Eu vou trazer ideias que eu considerei fortes, profundas, mas não necessariamente na ordem dos pilares aqui, tá? Então, ele, só continuando a explicação do que é, o termo ele pode se aplicar às pequenas coisas diárias e aos grandes objetivos e conquistas da sua vida. Então, ele não fala nem só de metas, nem só de perfeições em coisas menores, né? Ou seja, ele abrange todas as áreas da vida e todos os aspectos. Em qualquer momento, você pode aplicar a visão do Ikigai, seja numa grande empresa, com um grande projeto, ou ali na sua casa, arrumando sua cama, fazendo uma refeição. Tudo isso pode ter o Ikigai, né? Mais importante, encontrar Ikigai é possível sem que você seja necessariamente bem-sucedido na vida profissional. Ou seja, já dá uma descolada, né? A ideia não é que você vai se realizar, encontrar esse Ikigai, se você for um bom profissional, né? É se você for um ser humano mais atento a determinadas coisas que o Ikigai vai trazer para a gente, né? Então, o Ikigai reside no reino das pequenas coisas, né? O pensar pequeno, que ele fala, não é pensar um pequenininho, mas pensar no pequeno, nas coisas pequenas. O ar matinal, a xícara de café, o raio de sol, o elogio do presidente norte-americano, né, que é um exemplo que ele dá no livro, é do Obama, que visitou um especialista em sushi, né? Então, ele fala, tudo isso está em pé de igualdade. Então, o mesmo prazer que você tem
ao tomar uma xícara de café, respirar o ar da manhã, é o mesmo prazer que você vai ter quando recebe o elogio de uma pessoa, né, como o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa muito importante, muito reconhecida, muito famosa, né? Tudo dá prazer, tudo tem a mesma capacidade de realizar a gente, né? Só aqueles capazes de reconhecer a riqueza desse espectro podem realmente apreciá-la e senti-la. Essa é uma lição importante do Ikigai. Ou seja, eu ser reconhecido por pessoas XYZ ou pelo trabalho que eu faço e sentir o prazer quando eu acordo de manhã e vejo o sol, os dois são importantes igualmente. Se eu tiver um, não tiver o outro, vai fazer falta, tá? Então, o Ikigai dá propósito à vida ao mesmo tempo que dá determinação para seguir em frente. Alguns traduzem o Ikigai como seu motivo para sair da cama pela manhã. E eu concordo que isso é uma boa pergunta. Qual o nosso motivo, né? O que nos leva a ter motivação para sair da cama de manhã? E se você me respondeu aqui que é só pagar boleto, não faça isso, certo? Isso é o motivo pelo qual a gente é empurrado para fora da cama de manhã, mas não porque a gente está acordando, né? Então, uma das traduções, né, que as pessoas falam é o seu motivo, não é só o sentido, é o motivo, o motor, né? Aquilo que faz você sair da sua cama pela manhã. Ikigai, às vezes, é expresso como o motivo para se levantar de manhã. É o que dá motivação contínua para viver a vida. Contínua, hein? Contínua, olha só que legal. Ou você também pode dizer que dá o apetite para a vida, que deixa você ávido para receber cada novo dia. Olha só que legal, bonita essa ideia, né? Você receber o dia com alegria, com motivação, né? Um dos pilares que ele fala lá, então, é o Kodawari. E o Kodawari aí é um padrão pessoal onde a pessoa coloca o padrão de qualidade para si mesma. E no livro ele comenta sobre um tipo específico de tigelas, né? Que é feito por uma família há várias e várias gerações. E essa ideia da perfeição que você busca na execução daquela tarefa, na criação daquele objeto. Ele vai falando que essa coisa de você querer chegar à perfeição, olhar cada ação, cada uma das tigelas, né, japonesas que eram feitas como uma superação de si mesmo. Cada um fica um pouquinho melhor que o anterior. Cada tigela daquela tem uma história específica, né? Isso é o padrão pessoal que a pessoa colocou ali no trabalho que ela faz. Esse é o Kodawari, esse aperfeiçoamento constante, né? Ele fala, é uma atitude muitas vezes mantida pela vida toda, que constitui um elemento central do Ikigai. Kodawari é pessoal por natureza e é uma manifestação de orgulho pelo que se faz. E eu já comentei isso daqui algumas vezes com vocês. Ninguém se sente orgulhoso fazendo um negócio ruim pela metade. Tipo assim, ai, que legal, estou super feliz, fiz um relatório, mal ou menos, ou então, não, tá tudo bem, fiz aquela faxina, ficou meio sujinho, mas tudo bem. A gente não se sente realizado quando a gente não faz o melhor dentro do padrão que a gente acha que é o melhor. E isso é importante para que a gente sinta a realização que a gente busca. O Kodawari é um padrão onde eu não vou colocar essa responsabilidade de alguém fora. Não é o padrão que meu chefe busca ou que um filho, um marido, alguém exige. É o que eu acho que deve ser feito. E, normalmente, ele comenta no livro, esse padrão é muito mais alto do que os outros. Você nunca viu, a gente fala que é uma pessoa teimosa, né? Ela, tá bom, deixa. Eu falo, não, dá para melhorar aqui. O pessoal que gosta de cozinha, assim, né? Faz uma receita, faz de novo, porque dá para melhorar um tempero, botar um negócio aqui.
O Leonardo da Vinci, gente, ele passou a vida inteira pintando a Mona Lisa, ele morreu retocando a Mona Lisa, porque dava para ficar um pouquinho melhor. Ele achava, e isso é que era o importante, né? A medida própria. O Kodawari é uma abordagem pela qual se toma um cuidado extraordinário com detalhes pequenos naquilo que você está fazendo. E, às vezes, por o outro, é muito. Você fala, não precisa de tanto esmero, de tanto cuidado, mas para eu ter orgulho do que eu estou fazendo, então eu quero atingir esse nível, certo? E, normalmente, esse nível é maior do que os outros exigiriam da gente, né? Então, ele continua, um aspecto crucial do Kodawari é que as pessoas buscam seus próprios objetivos, acima e além das expectativas razoáveis com base em forças de mercado. Se você tiver como parâmetro o mediano que as pessoas esperam, você vai ser mediano, você não vai ser o melhor de si mesmo, né? Então, produzir coisas boas ou medianas tornaria você razoavelmente bem-sucedido. No entanto, quem tem Kodawari vai além disso, sem nenhum motivo aparente. Bom bastante não é bom bastante para eles. E aqui é aí que eu falo, né? É uma mentalidade oriental, porque o ocidental já ia estar totalmente estressado, aí eu tenho que ir até o fim, eu tenho que fazer melhor do que todo mundo. Veja, não é uma comparação externa, né? O seu padrão é porque você sabe até onde você pode ir, você sabe até onde você pode chegar, então você coloca esse padrão. Entende a diferença? Nada de ficar estressado aí, viu, gente? É a apreciação da cara. Agora ele vai falar sobre o momento presente, né? É a apreciação da característica efêmera de qualquer encontro com pessoas, coisas ou eventos na vida. Precisamente porque o encontro é efêmero. Então, ele deve ser levado a sério, já que a vida é cheia de coisas que só acontecem uma vez. Ai, gente, isso é tão lindo! Isso é tão lindo! Se a gente pensasse assim, percebe que não tem rotina, né? Não tem rotina. Ah, Renata, mas eu vou para o meu trabalho todo dia, pelo mesmo lugar, pego o mesmo ônibus, não sei o quê. Blá, blá. Se você busca estar lá, né? Como o Ikigai fala, que perceber que todas as coisas são um pouquinho diferentes, todo dia, por mais que você faça as mesmas coisas, encontre as mesmas pessoas, é sempre um pouco diferente. Assim como a primavera, gente, sempre chega, mas sempre um pouquinho diferente. Aqui em Brasília tem muito ipê, né? Adoro, lindos, lindos. Eu passo o ano inteiro esperando eles chegarem. A mesma árvore, eu vejo as mesmas árvores, tem os lugares que eu gosto de ir para ver, assim, que são muitos ipês juntos, sabe? E todo ano eu espero, é a mesma planta, é a mesma flor, é a mesma árvore, e é tudo diferente. É isso, é tudo lindo, único e efêmero, porque uma florada não é igualzinha a outra, nem que você tenha mudado, né? Mas a plantinha também mudou, né? Quando você está em um estado de fluxo, em harmonia com os diferentes elementos dentro e fora de si, você tem a capacidade cognitiva de prestar atenção às nuances sutis que surgem no caminho. O que ele está sugerindo aqui? Que a gente é bruto, que não é que as coisas sejam iguais, é que a gente não consegue perceber as diferenças, a gente não consegue ver as nuances. E não é uma questão de você ser artista ou não, ser de exatas ou não, ser homem, ser mulher, não tem nada a ver com isso. É um estado de consciência que abre, né? O Ikigai vai te dar esse estado de consciência que abre a visão, a sensibilidade para essas nuances, para essas coisas pequenas, para você poder ver que uma planta, a florada desse ano é diferente da florada do ano passado. Não é todo mundo que percebe, inclusive tem gente que nem vê que os ipês estão ou não estão floridos. A gente perde a sensibilidade, né? Então ele fala esse estado deste flow, desse fluir, né, que o Ikigai quer trazer, é o que vai abrir a sensibilidade para esses momentos, né? É comum que façamos coisas por recompensas.
Se as recompensas não acontecem, nós ficamos decepcionados e perdemos o interesse e o zelo pelo trabalho. Essa é a abordagem errada, segundo o Ikigai, né? Em geral, há demora entre as ações e as recompensas. Se você consegue fazer o processo de tornar o esforço sua fonte primária de felicidade, você teve sucesso no desafio mais importante de toda a sua vida. Olha só que interessante. Quando ele fala aqui para a gente dessa questão de tornar o processo, o esforço que você faz no processo, a sua felicidade, a fonte primária de felicidade, ele está resolvendo um problema grande, que é essa ansiedade pelos resultados. A gente não acabou de falar de fazer o trabalho com a questão de perfeição, sensibilidade, nuances. Esse processo que você vai viver, ele já vai ter diversos elementos para te realizar, segundo o Ikigai. Você não precisa dos resultados. E como a ação e a reação têm um tempo entre eles, você não vai ficar refém da reação, da consequência, da meta, do fruto. Você vai conseguir ficar satisfeito no ar matinal, né, na xícara de café, até que você chegue lá naquela meta. E quando a meta chegar, você também vai ficar feliz. Do mesmo jeito que você ficou feliz ao acordar pela manhã. E aí aqui é um dos pontos interessantes, né, que ele vai falar da felicidade, que é o último assunto que eu escolhi aqui. Ele vai continuar falando da felicidade e da visão que a gente tem, né? Então ele diz que o Ikigai ele não está relacionado à vida profissional da pessoa, ele está relacionado a tudo. E não pode ser só a profissão e você esquecer o resto. O Ikigai está relacionado a tudo, né? O motivo para viver pode ser uma coisa que parece extenuante e desnecessária do ponto de vista dos outros. Então eu viro e falo assim, olha, dar aula para mim é um sentido de vida. É algo necessário, é um motivo para viver, para estudar, né? Olhar, passar o conhecimento, ajudar as pessoas. Isso dá um motivo. Quem não tem dom, quem não tem afinidade com isso, olha assim, não, gente, dá muito trabalho, você tem que ficar estudando, preparando aula. Depois o pessoal nem presta atenção no que você está falando. A pessoa olha, só vê problema. Por quê? Porque não é um sentido para ela, é um sentido para mim. Então, o motivo para mim pode ser um problema para o outro e vice-versa, tá? Por isso que a gente não deve comparar o nosso Ikigai com o dos outros, né? Uma outra ideia que ele traz, eu achei essa daqui uma das melhores, gente, do livro. Eu achei uma das melhores mesmo, que ele fala da ilusão de foco. Então, ele está falando da felicidade, dessa coisa do objetivo, né, e dos meios, enfim. E aí ele vai falar que as pessoas associam a felicidade a coisas, a situações, a pessoas, a determinadas conquistas. Então ele fala, olha, tudo bem, a gente sabe que você ser feliz, um conforto básico, uma sobrevivência mínima, ela realmente é necessária, mas fora disso, aí ele vai fazer esse comentário aqui, né? Fora disso, você não precisa, nada define a sua felicidade. Nada, e isso é legal, porque, de certa forma, nada limita a sua felicidade. Olha só o que ele fala. Ter filhos, casamento, status, sucesso acadêmico, esses elementos da vida que são muitas vezes vistos como necessários para ter felicidade, né, para avançar na felicidade, na verdade, tem pouco a ver com a felicidade. É um erro muito comum. A pessoa vira e fala, eu vou ser feliz quando eu tiver a carreira estabilizada, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz quando eu me aposentar, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu vou separar. Então, a gente vai botando essas coisas na cabeça. E aí, o que que gera? Pesquisadores têm investigado um fenômeno chamado ilusão de foco. Você pode direcionar seu foco para um aspecto particular da vida a ponto de acreditar que toda a sua felicidade depende dele. Então eu falo, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma carreira estabilizada. Olha só, aí a pessoa foca
Ela fala: "Não é só você feliz quando isso aqui acontecer", e eu estou tirando todo o resto. E lembra que o Ikigai fala de tudo, ele é mega abrangente, né. E a pessoa com essa ilusão de foco, o que que ela está falando? "É só você feliz quando for aqui, quando eu tiver a carreira". Peguei a carreira como exemplo, né, gente, tem vários, pode ser vários. Mas aí você fala: "Não é só você feliz quando tem isso", aí você foca na carreira, é para a carreira, aí larga os amigos, larga todo mundo, né, renega, porque é profissão, profissão, profissão. Ele fala que isso é uma ilusão de foco. Ilusão, por quê? Porque você está focando no negócio como se aquilo fosse garantir. E aí a gente fica frustrado, porque quando você chega lá, você percebe que não era isso, que não existe isso. Aí é que ele traz a grande sacada. Olha só, não existe uma fórmula absoluta para a felicidade humana. Cada condição única na vida pode servir como base para a felicidade de sua forma particular. Então ele fala assim: não diminui, não condiciona. A felicidade para aquela pessoa pode ter muito a ver com a profissão dela, para mim talvez não. A gente não pode cometer esse erro. Cada um tem uma felicidade na sua forma particular. E isso para a gente é que é o fundamental. Se você põe essa ilusão de foco, o que, que você está dizendo? Você está gerando sua própria infelicidade. É isso que ele fala no livro. Por quê? Porque eu condicionei, ninguém condicionou. Eu que falei que era quando fosse a profissão. Ninguém me disse isso. Eu enfiei, eu encasquetei. Aí você fala: ah, Renata, mas fala, a sociedade fala. Tá bom, mas eu comprei. A sociedade também fala milhões de outras coisas que às vezes eu não concordo. E eu não pego para mim, né? Então, quando eu foco desse jeito, eu estou gerando a minha infelicidade agora, porque eu vou ser infeliz até o dia que eu chegar nesse objetivo que eu encasquetei. E eu posso ser feliz agora. Eu posso ser feliz agora, amanhã, daqui a pouco, quando eu conquistar a carreira também. Olha só, a gente pode ser tão amplo na nossa felicidade e a gente, né, se fecha tanto. Impressionante, né? Ser humano é um negócio. E aí, para fechar, trouxe esse finalzinho aqui do livro, né? Portanto, faça uma música, mesmo quando ninguém estiver ouvindo, faça um desenho, mesmo que ninguém esteja olhando, escreva um conto que ninguém vai ler. Faça pelo amor de fazer, pela satisfação, por essa alegria, né? Alegria, satisfação interior que isso lhe dará serão mais do que suficientes para que você siga em frente com a vida. Se conseguir fazer isso, você tornou um mestre do estar no aqui e agora. Gente, então era isso. Queria trazer um livro muito gostoso, o Ikigai, traz muitas reflexões. Separei essas para a gente. É um livro que vale muito a pena. Vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.